Torcedor do Verdão, sabadão agitado no Palmeiras e saída e chegada de jogadores, reformulação vai acontecer, pessoal. Quer saber o que a imprensa esportiva aqui está trazendo novidades nesse sábado aqui? Fique no vídeo até o final. Os nomes são colocados bastante em pauta no Verdão. O primeiro deles, como todo mundo tem visto, negociação do lateral direito Agustin Diay do São Lourenço. A primeira investida do Palmeiras foi muito baixa em relação ao que o São Lourenço gostaria. Apenas 6 milhões de dólares por 100% dos direitos do jogador. Lembrando que o São Lourenço esperava negociações a partir dos 10 milhões, e ainda ficando com uma porcentagem, e a multa rescisória do cara é de 20 milhões de dólares. O São Lourenço está em problemas financeiros, apesar de jogar a Libertadores e também estar reticente em vendê-lo para um clube que disputa esta competição, mesmo que estejam em lados diferentes dessa chave de mata-mata. Só se enfrentariam possivelmente Palmeiras e São Lourenço se ambos avançassem até a decisão. Como isso, por enquanto, não é muito provável, obviamente que o São Lourenço também não desconsidera assim essa venda. O Agustin Diay estava inclinado a somente sair da Argentina para ir para a Europa, para onde ele hoje tem passaporte comunitário, tem passaporte italiano, tirou recentemente, e pelas sondagens que tem recebido, né? O Benfica foi um clube que perguntou por ele, Atlético de Madrid, Genoa da Itália, e nas últimas semanas até a Atalanta chegou a fazer uma abordagem ao São Lourenço. Todas elas negadas porque os valores eram baixos em relação ao que gostaria o São Lourenço. Só que, nessa sexta-feira, uma figura em especial entrou em ação e repetiu a mesma estratégia do ano passado e que deu muito certo para tirar um jogador da Argentina em vez de ir para a Europa direto. Qual o nome deste atleta? Até tossi, tá vendo? Perdão. Qual o nome deste atleta? Aníbal Moreno. Qual o nome deste personagem? Abel Ferreira, que fez isso justamente quando o Palmeiras foi viajar para disputar a semifinal da Libertadores contra o Boca. A negociação aconteceu lá. Lembram que o Palmeiras tentou abordagem, meio a Libertadores, o Racing não queria vender, aquela história toda, enfim, acabou vendendo depois da eliminação do Racing? Pois é, a estratégia só deu certo também porque o Abel conversou com o Aníbal Moreno. E nesta sexta-feira o Abel, segundo informações lá da imprensa argentina, também entrou em contato direto com o jogador, que ouviu atentamente as explicações do técnico palmeirense e se convenceu de que para ele pode ser uma boa jogar no Palmeiras. Então, o sim do Agustin Diay, o Palmeiras tem. O sim, claro, do staff dele, até por tudo aquilo que o Palmeiras tem a ofertar, o Palmeiras tem. Porém, falta agora o sim do São Lourenço. E o que o Palmeiras tentou nesta sexta-feira? Melhorar a proposta. E em vez de 6 milhões por 100%, o Palmeiras ofertou 7 milhões de dólares por 80%, deixando 20 com o São Lourenço, que ainda quer mais um pouco de dinheiro. A porcentagem nem é o problema. O São Lourenço quer pelo menos conversar ali próximo da casa dos 10 milhões. Se vão entrar num denominador comum, claro que só as próximas horas para dizer, mas o Palmeiras sim, está bastante interessado em ter o jogador e por outro lado, o São Lourenço não fecha portas ao Palmeiras. As duas diretorias já vêm conversando desde a semana passada e é um negócio amplamente factível de acontecer. Depende, claro, dos dois lados ceder, tanto o São Lourenço como principalmente também o Palmeiras. Então o Agustin Diay já é um projeto para 2024, que o Palmeiras queria ele para já. E essa que é a intenção da negociação e visando 2025, porque no final do ano, dificilmente, na informação que eu tenho, o Marcos Rocha, que está em último ano de contrato, deve renovar por mais uma temporada com o Palmeiras. Então, com a saída do Rocha, Agustin Diay já entra não só nessa temporada para assumir a função, mas para se tornar esse lateral de futuro no Palmeiras. E o outro nome, para encerrar este vídeo aqui, é de uma figura que para quem acompanha o canal do Facincani há pelo menos uns 3 meses, né? Para quem acompanha as minhas lives, para quem é leal aqui a essa audiência, para quem não conhece meu trabalho, por isso que eu falo para vocês me acompanharem por aqui. Nesta sexta veio as informações lá da Argentina e também batidas aqui na imprensa brasileira, que tudo bem,
Cada um tem a sua informação, mas lembrem-se, quem estava aqui no canal do Facincani já ouvia isso. E para aqueles que não querem dar crédito, não tem problema, tá bom? Dane-se, trabalhem da forma que vocês quiserem. Eu, pelo menos, sou diferente de vocês. Quando há créditos, eu dou créditos. Como, por exemplo, essa informação do Agustín Diay, que veio do César Luiz Merlo, argentino, jornalista que trabalha lá na apuração de notícias no país vizinho. Então, essa informação aqui, você também ouviu no canal do Facincani, que eu vou explicar agora. O Palmeiras tem interesse na contratação do zagueiro Nicolas Valentini, do Boca Juniors, que está em litígio com o clube argentino. E que isso não é explicado por ninguém. E eu fui apurar e checar do porquê que ele está afastado do Boca. Não é por deficiência técnica, por lesão, por alguma coisa mais grave. Pelo contrário, esses caras têm que dar a informação correta. E essa aqui você já tem ouvido faz tempo no canal do Facincani. E repito, para quem não sabe, para quem está aqui pela primeira vez. Nicolas Valentini, ele tem uma questão salarial com o Boca em que cobra retroativos do vencimento assinado há 2 anos em dólar. O que aconteceu? Na Argentina se paga com a moeda norte-americana. Então o cara assinou há 2 anos num câmbio, sei lá, de 5. Só que com a desvalorização do peso e, obviamente, a alta do dólar, hoje o dólar deve estar valendo, supondo, 8, 9. E o cara quer o retroativo. Porque brechas contratuais não explicavam se o Boca era obrigado a pagar para ele o salário no câmbio do dia ou no câmbio variável de cada mês em que os vencimentos fossem depositados. E o Valentini, como tem contrato com o Boca somente até dezembro desse ano, jogador de seleção olímpica da Argentina, virou pro Boca e falou: para eu renovar o contrato, eu quero os retroativos desses últimos anos e, claro, um contrato com esse câmbio do dia do vencimento. Ou seja, não um câmbio congelado, e sim no dia, supondo, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, qual for o câmbio do dia, ele recebe ali o valor independentemente de ser mais alto ou mais baixo, tá bom? Beleza, ele quer isso. Ok. O Boca falou: tudo bem, eu faço um contrato variável com você a partir de janeiro de 2025. Porém, eu não te pago os retroativos. E aí, o Valentini recuou. Os empresários também. Diz que nesses moldes não há conversa. E sabendo que, nesses últimos meses, também houve um convencimento de clubes europeus para tentar fazer com que o Valentini saísse do Boca sem pagar nada, como a Internazionale, através do Javier Zanetti, que é o diretor esportivo, e a Fiorentina, na indicação do Nicolas Burdisso, ex-zagueiro do Boca, o Boca o tirou de cena. Falou: tá bom, já que você quer ir para a Europa, você vai. Porém, ou me traz a proposta que é a multa rescisória, eu não baixo um centavo dos 10 milhões de dólares, ou então você vai a partir de janeiro gratuitamente, só que você fica até lá sem jogar. Então ele tá parado. A situação tá trucada. Por hora, nenhum desses dois clubes fez qualquer movimento para tirá-lo. Porque também não querem pagar, na exigência do Riquelme, essa multa rescisória, já que daqui 6 meses o cara fica livre. Né? É um valor muito caro para um cara que daqui 6 meses será agente livre. E aí nessa que entra a estratégia do Palmeiras. Por quê? O clube estuda conversar com o Boca aos moldes do que fez com o Atlético Paranaense há uns 5, 6 anos para contratar o goleiro Everton. Por quê? O Everton tinha um contrato a vencer com o Atlético Paranaense, o Palmeiras queria antecipar a chegada dele e para isso chegou no Atlético e falou: tá aqui um valor simbólico, acordado com o Atlético, claro, que não é a multa rescisória, mas era um percentual que não era tão alto, mas ao mesmo tempo que valia a pena, e antecipou a chegada do Everton. É exatamente isso que o Palmeiras quer fazer com o Boca. Chega lá no Boca, pela boa relação que as duas diretorias têm, não só dos enfrentamentos recentes em Libertadores, mas também pela negociação do Merentiel, que o Boca comprou do Palmeiras, e conversar nesses termos. Ô Boca, em vez de
cobrar os 10 ali dos caras e tal da multa, vamos fechar por, sei lá, 40% disso, 30% disso, te deixa um percentual de venda do jogador, qualquer coisa, e eu quero o Valentini agora, já vista que o Boca sequer está nesta Libertadores e não será rival do Palmeiras em 2024, graças a Deus também. Então, essa é a estratégia do Palmeiras, que pode ser apresentada nas próximas horas, segundo a imprensa argentina e também naquilo que você já sabia no canal do Facincani, que era um jogador que o Palmeiras estudava a contratação, que estava no radar e que essa era uma provável estratégia a acontecer. Então, se esses moldes forem aceitos pelo Boca, o Palmeiras vai ter não só o Nicolás Valentini como zagueiro a partir também do mês de julho, mas também, se a negociação der certo com o São Lourenço, para ter Agustín Riay, lateral direito. 2 jogadores de seleção de base da Argentina, com passagens em seleção sub-20, seleção olímpica e muito promissores para melhorar este elenco alviverde. Saídas de jogadores. A começar por Luiz Guilherme, situação amplamente encaminhada com o West Ham da Inglaterra. Deve viajar já na próxima semana para realizar exames médicos e assim assinar o contrato com o clube inglês. 23 milhões de euros para o Palmeiras, mais outros 7 milhões de euros que podem totalizar ali 30 milhões de negociação e 20% de futura venda. Esse é o acordo Palmeiras e West Ham, tá bom? Então, o Luiz Guilherme se despede do Palmeiras nesta janela, porque ele já tem mais do que 18 anos, ou seja, o Luiz já pode viajar diretamente para trabalhar fora do Brasil. O Palmeiras, claro, recebendo essa parcela dividida em 2 vezes com a equipe do West Ham e mais os bônus caso o Luiz Guilherme alcance, além também de 20% garantido em futura venda. O Palmeiras pode até lucrar mais do que a multa rescisória que chega em torno ali de 50 milhões desse jogador. Então, o Palmeiras abriu mão desses recebíveis para ter uma venda mais segura, mas ao mesmo tempo podendo ter essa variação importante no bolso. Luiz Guilherme é uma baixa garantida para o segundo semestre. Outro jogador que também definiu o futuro dele nesta sexta-feira e longe do Palmeiras a partir das próximas semanas, o zagueiro experiente Luan, que recebeu na última hora desta quinta-feira uma proposta do Toluca do México. Proposta esta que forçou o América do México, que estava acertado com o atleta, a também subir esses números e quem ganhou com isso, claro, o próprio Palmeiras. Por quê? Vamos lá. O América sinalizava em aproximadamente 3 milhões e meio de dólares para levar o Luan, quase a multa rescisória. Até que chegou o Toluca e falou, eu pago 4 porque eu quero o jogador e tudo mais. E ainda subiu a proposta dele para o atleta, que estava quase convencido a ir para o futebol mexicano, mas sem o martelo batido. Lembrando que, pelas informações que eu apurei, que vinham, pelo menos em relação ao Luan, desde o ano passado, com as fontes das quais eu conversava, lembram da história do Krasnodar, que pela primeira vez vocês ouviram aqui no canal do Facincani, que o Palmeiras negou a proposta do futebol da Rússia há exatamente 1 ano, né? E segue esse mesmo contato que eu tenho em relação ao staff do jogador. O Luan tem a vida dele muito bem estabelecida aqui no Brasil e a família dele não gostaria de trocar o Brasil pelo México porque entende que, estrutura por estrutura, o Brasil tem a mesma condição e, obviamente, toda a questão de adaptação, de segurança, de escolaridade dos filhos que são pequenos, muito bem definidas para que o Luan fizesse esse tipo de movimento. Então, para a família dele não valeria a pena mudar do Brasil para o México, a não ser que fosse uma proposta dos Estados Unidos. Porque aí sim a família, por ter conhecidos lá, e claro, tem toda uma estrutura muito diferente os Estados Unidos em relação ao Brasil, aí o Luan se disporia rapidamente, sem muitos pensamentos, trocar o Palmeiras pelo futebol norte-americano. Isso não aconteceu. As propostas que chegaram realmente foram as propostas do México. Só que como a do Toluca foi melhor
até do que a do América. E aí nisso, o América também melhorou a conversa dele com o Luan. Até a noite dessa sexta-feira, o martelo não tinha sido batido por qual clube o Luan vai jogar. A única certeza é, ele e o Palmeiras conversaram. Ambos se convenceram. O Palmeiras de que a proposta era muito boa para ser negada, de que podia ser bom para ele e também para o próprio clube. Haja vista que dificilmente uma proposta dessa chegaria ao clube nos próximos meses, então que era a melhor hora de fazer o negócio. O Luan, por outro lado, também ouviu isso do Palmeiras e entendeu então que o futebol mexicano, até pela estrutura que tem, que não é um futebol desprezível, muito pelo contrário, pagaria a ele um salário até melhor do que as propostas iniciais, e isso também foi levado em consideração na família. E um terceiro ponto, que é o que faz o Luan ainda estar inclinado ao América do México, mesmo com essa força do Toluca, do técnico Renato Paiva, que conversou com o Luan, ex-técnico aqui do futebol brasileiro que passou pelo Bahia. No América do México tem dois grandes conhecidos, né, do Luan. O André Jardine, treinador, campeão mexicano, e também o Paulo Vitor, ex-técnico da base do Palmeiras. O Jardine trabalhou com ele na seleção olímpica e o Paulo Vitor, claro, no dia a dia do Palmeiras. Sem contar com o América do México, é o atual campeão mexicano e vai disputar a Conca Champions na próxima temporada. Então isso, claro, também tem um peso significativo para o Luan estar em dúvida. O certo mesmo é que ele não fica no Palmeiras, já está definido como ele ainda não tinha certeza até o começo dessa sexta-feira. Tá aí, pessoal, o Verdão segue, né, muito firme aí, e quer fazer contratações de jogadores de peso, né, pessoal? Leila Pereira aí é exigente e tá indo atrás, principalmente aí, de jogadores sul-americanos aí, e o Abel Ferreira já passou a lista aí, e com certeza aí a diretoria vai acatar, vai atender esse pedido do Abel Ferreira, que é um técnico, pessoal, que sabe o que faz. Às vezes um critica que ele não acerta em alguma escolha, né, pessoal? Mas o importante é que Abel Ferreira tem o seu saldo positivo, né? E agora, com certeza aí, com essa chegada de novos jogadores, o Verdão ficará mais competitivo ainda. E, pessoal, tem, né, as informações de que alguns jogadores já saiu, né? É o caso do Endrick, né? E também o Palmeiras negocia outros jogadores da base que iria para o profissional. Dessa forma aí, a Leila Pereira tá agindo rápido aí para que não deixe passar aí a oportunidade da janela de transferência, né? Ô, pessoal, o Verdão tem o próximo jogo aí diante do Vasco, e vocês, está confiante aí? Eu estou muito confiante aí no Verdão diante do Vasco, que tá mal das pernas aí, e o Verdão sem dúvida alguma, um time que vai chegar lá, fazer um bom jogo e vir com a vitória. Pessoal, vamos lá então. Outra informação aqui quente, pessoal. Informação aí que a torcida tá muito esperançosa aí de acontecer. Então, segundo informações, pessoal, o Verdão aí já definiu, né, sobre a contratação aí do zagueiro Nicolas Valentini, né? Jogador do Boca Juniors, pessoal. Então, jogadores aí do Boca são jogadores que chegam para brigar pela posição titular e são decisivos, né? Deixa aqui seu feedback se você está de acordo com essa negociação. Vocês têm voz aqui, vocês mandam, vocês têm participação. Então deixa aqui sua participação nos comentários. Se é novo aqui, pessoal, quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para que você seja sempre presenteado, hein, com novidades e informações do Verdão, do time do coração, em primeira mão. Não esqueça, pessoal, de deixar o seu like.